Bom, pessoal, hoje é nosso último vídeo com relação à parte de isomeria, tá? E no vídeo de hoje vamos estudar a parte de isomeria óptica. Lembrando que nos vídeos passados estudamos primeiro a parte de isomeria plana, depois o primeiro tipo de isomeria espacial, que foi a isomeria geométrica, e hoje vamos estudar a isomeria óptica. Bom, primeiro o que é que a isomeria óptica ela vai estudar? A isomeria óptica ela vai estudar exatamente certas substâncias, certos isômeros, que esses isômeros eles apresentam um determinado comportamento frente à luz polarizada. Esse comportamento que essas substâncias apresentam é que um isômero óptico ele vai desviar o plano da luz polarizada, que vamos estudar já já o que é a luz polarizada, ou para o lado direito ou para o lado esquerdo. Bom, antes de falar sobre a isomeria óptica, precisamos falar inicialmente o que é a luz natural, tá? A luz natural nada mais é do que uma onda eletromagnética e a luz natural é um tipo de onda eletromagnética que ela vibra em diversos planos. Então, se conseguíssemos ver um feixe de luz de frente, de forma frontal, né, conseguiríamos ver algo mais ou menos assim. Você tem essas retas aqui, onde essas retas elas estão indicando os planos de vibração da luz eletromagnética. Então note aqui que a luz natural ela está vibrando em diversos planos, como por exemplo o plano A, A1, o plano B1, B e assim sucessivamente. O segundo tipo de luz que precisamos falar é exatamente a luz que é conhecida como luz polarizada. Bom, a luz natural é uma luz que ela vibra, é uma onda eletromagnética que ela vibra em diversos planos. Enquanto a luz polarizada, ela vai ser uma onda eletromagnética que ela vai vibrar apenas em um único plano. Então, como obtemos a luz polarizada a partir da luz natural? Bom, para obter a luz polarizada a partir da luz natural, toma-se a luz natural, né, como mostra esse esquema aqui, e a luz natural ela é passada através de um prisma. Então, qual é a função desse prisma? É polarizar a luz, ou seja, a luz natural, como dá para observar aqui, ela está vibrando em diversos planos. Quando você passa a luz natural por um prisma, esse prisma ela faz com que a luz comece a vibrar em apenas um único plano. E essa luz que vibra apenas em um único plano é chamada de luz polarizada. Ok? Bom, quando é que uma substância ela é opticamente ativa? Uma substância ela vai ser opticamente ativa quando essa substância ela for capaz de desviar o plano da luz polarizada. Lembrando que no slide passado falamos que esse desvio, essa rotação, ela pode ser tanto para o lado direito como para o lado esquerdo. Então, se a substância desvia o plano da luz polarizada para o lado direito, esse isômero que corresponde a essa substância vai ser o isômero de estrógeno, ou seja, o isômero de estrógeno é o isômero que vai desviar o plano da luz polarizada para o lado direito. Se a substância ela desvia o plano da luz polarizada para o lado esquerdo, ela vai ser classificada como isômero levógeno. Então note que na isomeria óptica você vai ter dois isômeros, um de estrógeno e outro levógeno. O isômero de estrógeno ele vai desviar o plano da luz polarizada para o lado direito, enquanto o isômero levógeno ele vai desviar o plano da luz polarizada para o lado esquerdo. Bom, esquematicamente podemos representar o que foi falado aqui da seguinte forma. Bom, aqui inicialmente você tem um feixe de luz natural. Quando você passa esse feixe de luz natural por um prisma, você obtém a luz polarizada. Lembrando, a luz natural ela vibra em diversos planos, enquanto a luz polarizada ela vibra apenas em um único plano. Bom, aqui você tem um tubo com a substância ativa. Lembrando que a substância ativa pode ser o isômero de estrógeno ou pode ser o isômero levógeno. Bom, quando passamos o feixe de luz polarizada por esse tubo contendo a substância ativa, esse feixe de luz polarizada ele pode desviar para o lado direito ou pode desviar para o lado esquerdo. Se o desvio for para o lado direito, é um isômero, o de estrógeno. Se o desvio for para o lado esquerdo, é o outro isômero, o levógeno. Ok? Bom, para a gente identificar quando uma substância apresenta isomeria óptica ou não, primeiro vamos falar um pouco sobre assimetria molecular. Então, a condição
para que um composto apresente isomeria ótica é que esse composto ele apresente assimetria, é que ele seja simétrico. Por exemplo, se tomarmos como exemplo esses objetos aqui, por exemplo, uma bola, esse cubo aqui e essa cadeira, note que eles possuem um plano de simetria. É um plano que você passa pelo objeto que divide ele em duas partes iguais. Por exemplo, se pegarmos esse objeto e colocarmos em frente ao espelho, a imagem obtida no espelho é igual ao do objeto. Então, o objeto simétrico ele fornece imagens iguais em frente a um espelho. Bom, se tomarmos, por exemplo, nossa mão, ou esse sapato, ou então essa cadeira dessa forma aqui, note que esses objetos, que essas figuras aqui, eles não têm um plano de simetria, ou seja, um plano que divide o objeto em duas partes iguais. E um pequeno detalhe, se por exemplo eu pego um desses objetos aqui, eu vou escolher por exemplo a mão, e coloco na frente de um espelho, a imagem fornecida pelo espelho não é igual à imagem do objeto. Se você, por exemplo, pegar a sua mão esquerda e colocar em frente ao espelho, você vai ver a sua mão direita. Então, um objeto assimétrico, ele apresenta imagens diferentes quando esse objeto ele é colocado, por exemplo, na frente de um espelho. Então, um composto ele vai apresentar isomeria ótica quando ele for assimétrico. Bom, sendo que a simetria, na maioria dos casos, ela não é uma propriedade tão fácil de você observar nas moléculas. Então, foi definido a seguinte coisa, tá? Uma molécula ela vai apresentar atividade ótica, ou seja, ela vai apresentar o fenômeno da isomeria ótica, quando essa molécula ela possuir um carbono quiral. O carbono quiral, ele também pode ser chamado de carbono assimétrico, esse nome vocês vão encontrar muito, ou então ele pode ser chamado de centro estereogênico. Bom, como identificamos um carbono assimétrico? Ou um carbono quiral? Vamos falar quiral. Um carbono quiral, ele é bem fácil de você identificar. Inicialmente, temos que ter um carbono, obviamente, e esse carbono tem que estar ligados a ele 4 grupos diferentes. Ou seja, você tem um carbono aqui, nesse carbono ele está saturado, ele tem 4 substituintes, e para esse carbono ele ser quiral, esse grupo tem que ser diferente desse, que tem que ser diferente desse, que tem que ser diferente desse aqui. Ou seja, o grupo R1 tem que ser diferente de R2, tem que ser diferente de R3, que tem que ser diferente de R4. Vamos ver um exemplo? Bom, temos esse composto aqui. Aqui é um haleto orgânico. Note, por exemplo, esse carbono. Note que o flúor é diferente do cloro, que é diferente do bromo, que é diferente do hidrogênio. Então, esse carbono ele tem 4 grupos diferentes. Então, note que esse carbono é classificado como carbono quiral. O carbono quiral, vamos representar ele através de um asterisco. Então, quando o carbono ele for quiral, coloca um asterisco nele para identificar, tá certo, que esse carbono ele é quiral. É uma representação bem comum. Bom, vendo essa estrutura espacialmente, tá? Esse carbono aqui ele é quiral porque o flúor é diferente do cloro, que é diferente do bromo, que é diferente do hidrogênio. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a molécula que analisamos ainda agora, tá? A molécula do haleto orgânico, e vamos colocar essa molécula na frente de um espelho, tá certo? Bom, isso aqui é uma coisa bem comum que vamos fazer. Quando a molécula ela possui um carbono quiral, temos um isômero. Para obter o outro isômero, vamos imaginar essa molécula na frente de um espelho. O que você não pode esquecer é que o espelho ele tem a função de inverter a imagem. Então, fica atento aqui. Note o seguinte, quando eu pego essa molécula que eu vou chamar de 1 e coloco em frente ao espelho, que eu vou chamar de 2, o espelho ele inverteu a imagem. Note, por exemplo, que esse cloro aqui, tá certo? Ele veio para cá. Esse hidrogênio aqui, esse hidrogênio que estava, ele veio para cá. E o bromo, a mesma coisa. Então, note, essa molécula aqui, que eu vou chamar de molécula 2, é a imagem dessa molécula 1, ok? Bom,
Esse par, que vamos chamar de par de isômeros, eles são imagens especulares um do outro. O que é uma imagem especular? Uma imagem especular é uma imagem que você obtém pegando, por exemplo, essa molécula e colocando ela na frente de um espelho. Então, a imagem obtida é chamada de imagem especular. Então, um isômero é a imagem especular do outro. Lembrando, para obter o isômero, você pega a molécula e coloca na frente de um espelho. Esse par de isômero, eles são chamados de enantiômeros. Bom, aqui você tem um isômero de estrógeno e o isômero levógeno. Esse par, ele é chamado de um par de enantiômeros. Bom, se eu faço uma mistura equimolar, o que é uma mistura equimolar? Uma mistura que tem a mesma quantidade dos dois isômeros, o isômero de estrógeno e o isômero levógeno, eu obtenho uma mistura chamada de uma mistura racêmica. E uma mistura racêmica ela vai ser uma mistura oticamente inativa. Bom, sendo mais claro, nesse desenho aqui temos o isômero D, chamado de estrógeno, e temos o isômero L, chamado de levógeno. Lembrando que o isômero de estrógeno ele desvia o plano da luz polarizada para o lado direito, enquanto o isômero levógeno ele desvia o plano da luz polarizada para o lado esquerdo. Bom, se misturarmos 50% do isômero D mais 50% do isômero L, vamos obter uma mistura, chamada de mistura racêmica, onde essa mistura racêmica ela é inativa. O que é que significa ela ser inativa? Ela não desvia o plano da luz polarizada. Ok? Bom, se por exemplo eu pego essas duas moléculas aqui, esses dois isômeros, e eu tento sobrepor um ao outro. Note que a imagem 2 é diferente da 1. Então, se eu tento sobrepor essas duas imagens, elas são imagens superponíveis, o que caracteriza as moléculas apresentarem atividade ótica ou isomeria ótica. Então, resumindo, se uma molécula ela possui um carbono quiral, essa molécula ela vai possuir dois isômeros óticos, um de estrógeno e um levógeno. Tendo um isômero, pega esse isômero, imagina um espelho na frente dele. Então você tem um isômero, quando coloca a molécula na frente de um espelho, você obtém outro isômero. Então, se ela tem um carbono quiral, você tem dois isômeros óticos, um de estrógeno e um levógeno. Se fizermos uma mistura de 50% do isômero de estrógeno mais 50% do isômero levógeno, obtemos uma mistura racêmica. Então, se uma molécula tem um carbono quiral, você apresenta dois isômeros ativos, um de estrógeno e um levógeno, e um isômero inativo, que é a mistura racêmica. Então, esse primeiro caso são moléculas que têm apenas um carbono quiral. Bom, de uma forma geral, vamos classificar, vamos ver o que acontece quando as moléculas elas têm mais de um carbono quiral. Bom, então inicialmente temos esse álcool aqui. Então, perceba o seguinte. A primeira coisa que vamos identificar é quais carbonos aqui são quirais. Lembrando que um carbono quiral é um carbono que apresenta 4 substituintes diferentes, 4 grupos diferentes. Esse primeiro carbono aqui ele não é quiral. Por que ele não é quiral? Ele tem 3 hidrogênios ligados a ele. Ok? Esse carbono aqui da ponta também não é quiral, porque ele tem 3 hidrogênios ligados a ele. Esse carbono aqui, ele também não é quiral, porque você tem 2 hidrogênios, 2 grupos iguais ligados a ele. Vamos classificar esse e esse carbono aqui. Bom, então, note o seguinte. Esse carbono você tem o hidroxila, que é diferente do metil, que é diferente do hidrogênio, que é diferente desse outro grupo aqui todinho. Então, esse primeiro carbono, ele é um carbono quiral. Vamos classificar esse segundo aqui. Note, o hidrogênio é diferente do metil, que é diferente desse grupo aqui, que é diferente desse outro. Então, esse carbono aqui, ele também é quiral. Então, note, aqui agora você tem 2 carbonos quirais. Para identificar o número de isômeros oticamente ativos e o número de isômeros oticamente inativos, lembrando o seguinte, quem são os isômeros óticos ativos? É o de estrógeno e o levógeno.
Quem são os isômeros oticamente inativos? É a mistura racêmica, tá? Então, para identificarmos o número de isômeros oticamente ativos, a relação que vamos utilizar é a relação 2 elevado a n, onde n é o número de carbonos quirais. Para calcularmos o número de isômeros oticamente inativos ou racêmicos, vamos utilizar essa relação 2 elevado a n-1. Novamente, o n ele representa o número de carbonos quirais. Então vamos lá. Para essa molécula aqui, o número de isômeros oticamente ativos, tá certo? É 2 elevado a n. Então aqui vai ser 2 elevado a 2, 2 elevado ao quadrado, 4. Então você tem 4 isômeros oticamente ativos. 2 destrógeros e 2 levógeros. O número de isômeros oticamente inativos, vamos utilizar essa relação 2 elevado a n-1. Como você tem 2 carbonos quirais, 2 elevado a 2 menos 1, 2 aqui, 2 menos 1 é 1, 2 elevado a 1, 2. Então aqui você tem 4 isômeros ativos, 2 destrógeros e 2 levógeros, e 2 isômeros inativos, ou seja, 2 misturas racêmicas. Ok? Bom, vamos fazer essa questão aqui, tá certo? Foi uma questão do Enem, para aplicarmos o que acabamos de ver. Vamos lá. Várias características e propriedades de moléculas orgânicas podem ser inferidas analisando sua fórmula estrutural. Na natureza, alguns compostos apresentam a mesma fórmula molecular e diferentes fórmulas estruturais, né? Ele está definindo o conceito de isomeria. São os chamados isômeros, tá aqui, como ilustrado nas estruturas. Entre as moléculas apresentadas, observa-se a ocorrência de isomeria. Primeiro vamos ver se apresenta isomeria ótica. Para apresentar isomeria ótica, tem que ter um carbono quiral. Bom, note o seguinte, esse primeiro carbono aqui, você tem 3 hidrogênios ligados a ele. Então, ele não é quiral. Bom, você tem esse carbono aqui. Note o seguinte, você tem uma hidroxila ligado aqui a uma carboxila, ligado a um metil, e nota o seguinte, aqui você tem um hidrogênio. Então, note, você tem um carbono ligado a 4 substituintes diferentes. Então, esse carbono aqui ele é quiral. Se ele é quiral, ele apresenta isomeria ótica. Vamos ver esse segundo aqui. Lembra, aqui tem um hidrogênio, tá? Bom, aqui é um metil, CH3. Esse substituinte é diferente desse, que é diferente do hidrogênio, que é diferente desse aqui. Então aqui também você tem um carbono quiral. Lembrando que o carbono quiral ele é representado por um asterisco. Então, como você tem a presença do carbono quiral nessas duas estruturas, essas duas estruturas apresentam isomeria ótica. Ok? Bom, com o vídeo de hoje finalizamos nossa parte de isomeria. Espero todos vocês no próximo vídeo. Abraço a todos.